Então, turma, vamos dar continuidade agora ao nosso assunto, né, de ciências. E hoje nós vamos estudar as transformações irreversíveis. Quem já ouviu falar essa palavra irreversível? Quem já ouviu falar? Quem sabe me dizer o que significa? Então, vamos lá. Para quem não sabe o que é irreversível, é o que não reverte. Quer dizer, não vai voltar mais ao estado normal. É algo que mudou, mas não volta mais a ser o que era antes. Vou dar um exemplo. Nós nascemos um bebezinho, nascemos bebezinhos. E nós vamos nos desenvolvendo, crescendo. Então, o nosso desenvolvimento físico, ele é irreversível. Nós não voltamos mais a ser bebês, né? Nós vamos nos desenvolvendo e não voltamos mais a ser o que éramos antes, né? Logo quando nascemos, certo? E isso acontece com algumas matérias, com algumas coisas que nós encontramos no nosso dia a dia. Quando algo passa por uma transformação e depois ele não volta mais ao seu estado normal, ao seu estado primário. Vamos lá, vamos acompanhar a leitura que vocês vão entender melhor. Vamos conhecer transformações irreversíveis do dia a dia. Então, começando aqui. As transformações de estado físico da água que você estudou até agora são reversíveis. Então, o que é reversível? É o contrário, ela volta ao estado normal. Então, a água no estado líquido, ela solidificou, virou um gelinho, um cubinho de gelo. Se a gente expor ela ao sol, esse cubinho de gelo ao sol, ele vai derreter, ou então ao calor, né, excessivo, vai derreter e vai voltar ao estado líquido, certo? Então, é uma transformação, reversível, porque reverte, porque volta ao normal, tá? Então, as transformações de estado físico da água, elas são reversíveis. Mas existem muitas transformações que são irreversíveis. Isso quer dizer que depois que a transformação ocorre, não se pode voltar ao estado original. Ou seja, não se pode voltar a ser o que era antes da transformação. Tá vendo? Foi o que a tia explicou logo no comecinho aqui da nossa aula, né? Então, vamos lá continuar. Aqui, ó. Por exemplo, naquela água que está sendo fervida na cozinha, colocamos um ovo. Depois de um tempo, ele ficará cozido e não conseguimos fazer o ovo cozido voltar a ser como era antes. Então, a gente pega um ovo cru, coloca lá na água, né, que está fervendo, e esse ovo vai cozinhar. Depois de cozido, nós não conseguimos mais fazer aquele ovo voltar para o seu estado inicial, né? Ele fica assim, gelatinoso, né? Uma consistência gelatinosa. Ele não retorna mais. Depois de cozido, pronto, cozido. Fritou, pronto, ficou fritinho, não volta mais, tá bom? Se algo se queima, o mesmo ocorre. Considere o exemplo de uma folha de papel. Se ela queimar, não conseguiremos fazer as cinzas voltarem a se transformar na folha de papel. Então, pegamos uma folha de papel e queimamos. Pronto, aí vira cinzas, né? Daquelas cinzas, a gente não consegue mais transformar aquelas cinzas de volta naquele mesmo papel, certo? Não retorna mais. A queima também é uma transformação irreversível. Quando certos objetos enferrujam, também estamos diante de uma transformação irreversível. A parte do material que enferrujou não pode ser recuperada. Temos de removê-la e proteger o restante, para que não enferruje. Em geral, fazemos isso cobrindo o material com tinta ou uma camada de óleo, por exemplo. Aí vocês podem dizer assim, tia, mas o portão.
lá da casa da minha avó, lá da casa do meu primo, ele enferrujou e meu tio foi lá, ó, passou uma lixinha, pronto, voltou ao normal. Não, não volta ao normal. Pode passar, raspar, passar uma lixinha, o que vai acontecer? Aquele material, ele se desgastou, ele já enferrujou. Por isso que a gente observa que alguns materiais chegam até a furar, né? O ferrugem vai comendo aquele material e chega a furar, não recupera mais. Então, aquela parte que enferrujou, enferrujou. Pronto, não retorna mais a ser o que era antes. O que a gente pode fazer é proteger todo o restante, né? Ou então, logo de início, colocar logo uma camada de tinta ou de óleo para que não enferruje. Porque o ferrugem, ele vai desgastar aquele material, né? O ferro, por exemplo. Então, nós temos aqui, ó, algumas imagens, né? Então, nós temos aqui um ovo cozinhando, ó, sem a casca, né? Colocou na água, ele vai ali cozinhar. Olha o que ele aconteceu. Ele vai ficar rígido, vai ficar firme, cozido. Já não tem mais aquele aspecto gelatinoso, né? Olha aqui, ó. Certo? Ele, depois de cozido, não volta mais ao seu estado normal. Nós temos aqui uma bolinha de papel, branquinha, com listrinhas, né, com linha. Queimou, virou cinzas. Pronto. Não volta mais ao estado inicial. E nós temos aqui o exemplo de uma corrente de ferro e um cadeado. Olhem, aqui é o estado inicial, tá vendo? O ferro, né, todo bonitinho. E com o tempo, olha o que acontece, enferruja. Então, podemos passar uma lixinha, raspar, vai ocorrer o quê? Um desgaste desse material. Mas se a gente tirar esse ferrugem aqui, ele não volta mais para esse estado inicial aqui, certo? Então, nós temos aqui, ó, uma legenda aqui embaixo. Vamos ler aqui. Cozinhar ovos, queimar uma folha de papel e o enferrujamento são exemplos de transformações irreversíveis, certo? Então, são transformações que não retornam mais ao estado normal. A gente não consegue reverter. Contrário dos estados físicos da água, né? Então, lá no estado líquido, nós podemos congelar a água e depois descongelar. Aquele gelo volta para o estado líquido, né? A água no estado líquido, ela é fervida, passa para o estado de vapor, para o estado gasoso, vai lá para as nuvens, né? As gotículas de água, lá elas se juntam, se condensam e retornam para a terra em forma de chuva, né? Com a chuva, né? Em forma de água novamente, estado líquido novamente. Então, a água é um exemplo de transformação reversível, certo? A tia deixou uma sugestão de atividade que é um vídeo mostrando algumas experiências, né? Que mostram essas transformações, né? De estados reversíveis e irreversíveis, certo? Muito interessante que vocês assistam, porque tem outros exemplos, né? Nesse vídeo. Então, como atividade, vai ficar a página 109. Olha. Complete o texto da conversa destas crianças. Use os termos do banco de palavras. Então, nós temos aqui a palavra reversível e a palavra irreversível. Então, tem um menininho aqui. Quando muda de estado físico, a água sofre uma transformação. Reversível ou irreversível? Vocês vão completar aqui. Ao queimar uma folha de papel, promovemos uma transformação reversível ou irreversível? Quando um ovo é cozido, ele se transforma. Esse é um exemplo de transformação reversível ou irreversível. Então, vocês vão completar aqui, ó, os balõezinhos com uma dessas duas palavras, certo? Segunda questão. Termine de escrever
as descrições e compare com o ovo, a folha de papel e o objeto eram antes e depois de sofrer uma transformação irreversível. Então, antes o ovo estava como? O que vocês vão escrever aí? Depois da transformação, o ovo ficou? A folha de papel tinha um aspecto, como era esse papel? Ele estava como? Branco, preto, amassado, liso? Vocês vão dizer como é que estava o papel. Depois que foi queimada, ficou. Como foi que ficou? Como foi que ficou o formato, né, dessa folha de papel depois de queimada, né? Quando mais novos, o cadeado e a corrente eram, como é que eles eram? Aí vocês vão dar as características, né, do cadeado e da corrente quando eles eram novinhos. Depois de um tempo, os objetos ficaram como? O que aconteceu com esses objetos? A corrente e o cadeado. Certo? Então, é um assunto, eu acredito que fácil, né? As transformações irreversíveis e reversíveis, né? Nós encontramos várias dessas transformações no nosso dia a dia. O que mais? Quais são outras transformações que vocês poderiam citar, né? Como reversíveis e irreversíveis. Vamos lá aqui, ó, para a sessão, vamos ver de novo. Então, vamos ver o que nós aprendemos nesse capítulo, né? Neste capítulo, você aprendeu o quê? O sal pode ser obtido a partir da água do mar e das jazidas de sal-gema. Quem foi que assistiu o vídeo, né, das fábricas de sal? Nas salinas, o sal pode ser separado da água do mar. As nuvens são formadas por gotículas de água. A água da chuva que cai das nuvens pode já ter passado por diferentes locais onde há água na natureza. Então, é o ciclo, né, da água, o movimento da água. A água pode ser encontrada em diferentes estados físicos, sólido, líquido ou gasoso. As transformações de estados físicos são reversíveis. Então, os estados físicos da água, eles são reversíveis, eles podem retornar, né, ao estado líquido. A queima e o enferrujamento são exemplos de transformações irreversíveis. Então, nós temos aqui um esqueminha, ó. Deixa eu te colocar bem aqui em cima, pra gente aproveitar bem a tela. Então, nós temos aqui transformações. Elas podem ser transformações irreversíveis ou transformações reversíveis. A água pode sofrer uma transformação reversível. Pode ser encontrada em, por exemplo, nuvens, chuva, mar. Pode abastecer quem? As salinas. Vamos voltar um pouquinho aqui. As transformações irreversíveis, por exemplo, nós temos a queima e o enferrujamento. Então, depois que queimou e que enferrujou, não volta mais ao estado normal, certo? Então, transformação irreversível. Transformações reversíveis ocorrem, por exemplo, nas mudanças de estados físicos, né? Nós estamos falando aqui da água. Então, tem os estados sólido, gasoso. E aqui, é porque não está aparecendo, tá apagadinho aqui, mas aqui seria líquido, certo? Então, aqui, né? A água nós encontramos nas nuvens, na chuva, no mar, pode abastecer as salinas, né? Com a água do mar, né? Essa água do mar abastece as salinas, de onde se pode extrair o sal. Então, o sal, ele vem, na verdade, da água do mar, né? Retirado das salinas, né? Eles vão para as salinas, aquela água vai evaporar e vai ficar somente o sal que nós consumimos, ok? Essa página aqui, a página 111, vai ficar como atividade, tá bom? Vocês irão responder para que a gente corrija na próxima aula, né? Aqui vocês já estão craques com essas informações, né, gente? Então, veja aqui, ó. Veja essa cruzadinha resolvida. No caderno, cria as questões para cada item da cruzadinha. Então, como é que vocês vão fazer? Já vai explicar direitinho aqui para vocês. Então, essa cruzadinha, ela já está pronta.
Então, nós temos aqui, ó. Número 1, salina. Número 2, evaporação. Número 3, jazidas. Número 4, sal marinho. E número 5, salgema. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão dar algumas possibilidades de resposta, assim, por exemplo, salina. O que é uma salina? É o lugar de onde se extrai sal da água do mar. Então, vocês vão dizer o que é cada um desses. O que são jazidas? O que é sal marinho? O que é vaporização? O que é salgema? Então, lá no caderno vocês vão colocar. Número 1, salina, né? Aí vocês vão dizer salina, nananana. Vamos dizer o que é a salina. Aí coloca lá. Número 2. Número 2 é o quê? Evaporação. Aí vocês vão dizer evaporação, é não sei o que. Vão formar uma questão, certo? De acordo com o que já está aqui preenchido, né? Que já preencheu a cruzadinha, certo? Segunda questão. Com base no que você estudou no capítulo, complete a tabela abaixo. Então, nós temos aqui a ação e o resultado final. Pode transformar-se em... Então, a água líquida, quando ela é aquecida, ela se transforma em quê? O vapor de água, quando ele é resfriado. Lembram das nuvens, hein? O vapor de água, quando é resfriado, ele se transforma em quê? E a água líquida, quando ela é resfriada? Lembra aí, quando a gente congela a água, ela acontece o que com ela? Então, vocês já vão dizer o resultado final aqui, no que ela se transforma, certo? Quer dizer, na verdade, aí vocês vão dizer qual é o estado físico da água, né? Para que estado físico da água a água está sendo transformada, né? Para que estado físico ela está passando, certo? Na terceira questão. Converse com o colega e ajude a esclarecer as dúvidas dessas crianças. Explique se você concorda com o que dizem ou não. Vocês vão dizer se concordam ou não e por quê, certo? Vejam, se a chuva, aqui o menininho falando, ó, se a chuva é água líquida que cai do céu, como é que essa água foi parar lá? Como é que essa água foi parar lá? Então, vocês vão explicar aqui, ó. Vocês coloquem assim, menino, coloca lá no caderno, né? Menino, coloca lá, página 111, questão 3. Menino. Aí você vai lá e explica pra ele como foi que essa água foi para lá. Porque você já sabe, né? Aí essa garotinha fala, ó. O gelo não é água. Quando colocamos a água no congelador, depois de um tempo, ela desaparece e surge algo novo em seu lugar. O gelo. Isso é verdade, gente? A água que a gente coloca lá no congelador, ela pim, com aparece lá uma fadinha assim com a varinha, faz plim, aí pronto, a água sumiu, né? E a água foi pra onde? E esse gelo aí, o que é, minha gente? Será que essa menina tá certa? Hein? Que história é essa, né, dessa menina? Vocês sabem, né? Como é que isso ocorre. Então, vocês vão explicar isso aqui, ó. Vão corrigir isso aí que essa menininha tá falando, né? Eu já tô dando até a dica que tá bem errado isso aí, né? Então, vocês irão corrigir essas questões, tá? Copia lá no caderno, coloca lá no caderno. E aí, vai dar a resposta pra ele. Que ele, tadinho, não sabe, né? Tia Pri não explicou pra ele, tadinho. E aqui, ó, vocês vão corrigir essa questão, né? Que essa menina aí não tá por fora do assunto, né, gente? Tá bom, gente? Então, esse foi o nosso assunto. Nós falamos hoje sobre as transformações irreversíveis e também as reversíveis, né? Que é pequenininho esse assunto, mas é bem interessante. Assistam o vídeo que a tia deixou como sugestão de atividade, que fala sobre isso, também é bem legal, né? E concluímos, né, o nosso capítulo falando sobre água, tá bom? Façam a atividade com atenção, com capricho, que nós iremos corrigir na próxima aula, tá bom? Um grande beijo, bom final de semana e até a próxima aula. Fiquem bem.